No final, os três homens de Arkham, o velho Armitage com sua barba branca, o forte Professor Rice com seus cabelos grisalhos e o esbelto e jovem Dr. Morgan subiram a montanha sozinhos, depois de meticulosas instruções sobre como focalizá-lo e usá-lo. Eles deixaram o telescópio com o amedrontado grupo que permaneceu na estrada e, à medida que escalavam, eles eram observados de perto por quem recebia o telescópio, que passava de mão em mão. Foi uma escalada difícil e Armitage precisou de auxílio mais de uma vez. Bem acima do destemido trio, a grande área marcada estremecia quando seu demoníaco causador passava mais uma vez com a deliberação de uma lesma. Então ficou óbvio que os perseguidores estavam ganhando terreno. Curtis Watley, do ramo não decaído da família, estava segurando o telescópio quando viu o grupo de Arkham desviar radicalmente da trilha pisada no chão. Ele disse ao grupo que os homens estavam evidentemente tentando alcançar um pico adjacente que se debruçava sobre o trecho pisado em um ponto consideravelmente à frente de onde os arbustos agora estavam tombando. E de fato, ele estava falando a verdade. O grupo foi visto chegando à elevação menor apenas pouco tempo depois que a invisível blasfêmia havia passado por ela. Então, Wesley Corey, que pegara o telescópio, gritou que Armitage estava ajustando o pulverizador que Rice segurava nas mãos e que alguma coisa provavelmente estava para acontecer. O grupo se agitava nervoso, lembrando que o pulverizador deveria conferir ao horror ainda não contemplado um momento de visibilidade. 2 ou 3 homens fecharam os olhos, mas Curtis Watley pegou de volta o telescópio e forçou os olhos ao máximo. Ele viu que Rice, do ponto em que os 3 homens estavam, acima e atrás da entidade, tinha uma chance excelente de espargir o extraordinário pó com um efeito maravilhoso. Os que não tinham telescópio viram apenas um flash instantâneo de nuvem cinzenta, uma nuvem mais ou menos do tamanho de um edifício médio, perto do topo da montanha. Curtis, que segurava o telescópio, deixou-o cair com um grito lancinante, e o instrumento afundou na lama da estrada. Ele cambaleou e teria caído no chão se 2 ou 3 não o tivessem segurado e apoiado. Tudo o que ele podia fazer era produzir um gemido quase inaudível. Oh, meu Deus! Aquela! Sobreveio uma tempestade de perguntas. E só Henry Wheeler pensou em resgatar o telescópio caído e retirar a lama que o cobria. Curtis não falava coisa com coisa, e mesmo respostas isoladas eram quase demais para ele. Maior que um estábulo, feito de um monte de corda retorcida, tem forma de ovo de galinha, e é maior que qualquer coisa, com dezenas de pernas que parecem umas cabeças de porco que abre e fecha quando pisa. É tudo mole, tudo é que nem geleia. É feito de um monte de corda separada e balançando que se junta. Um monte de olhos saltados sobre todo o corpo, 10 ou 20 boca ou tromba que nasce dos lados. Grande como chaminé, e todas se mexendo e abrindo e fechando, tudo cinza, como umas argolas azul ou roxa. E Deus do céu, aquela metade de cara lá em cima. Essa última recordação, o que quer que fosse, revelou-se intensa demais para Curtis, que desfaleceu completamente antes de poder dizer mais. Fred Farr e Will Hutchins o levaram para a margem da estrada e o deitaram no capim úmido. Henry Wheeler, trêmulo, assestou o telescópio resgatado para a montanha para ver o que pudesse. Através das lentes, pôde ver 3 diminutas figuras
aparentemente correndo na direção do topo tão depressa quanto a inclinação íngreme lhes permitia. Só isso. Nada mais. Então todos perceberam um extemporâneo ruído no profundo grotão atrás deles, e até mesmo na vegetação rasteira da própria colina sentinela. Era o piar de inúmeros bacuraus, e em seu coro eles pareciam imprimir uma nota de tensa e malévola expectativa. Sawyer, nesse momento, pegou o telescópio e disse que as três figuras estavam sobre o ponto mais alto do cimo, quase no mesmo nível que o altar de pedra, mas a considerável distância dele. Um dos homens, disse ele, parecia estar elevando as mãos acima da cabeça a intervalos rítmicos. E quando Sawyer mencionou esse detalhe, o grupo teve a impressão de ouvir um som fraco, meio musical, vindo de longe, como se um canto acompanhasse os gestos. A estranha silhueta naquele pico remoto deve ter sido um espetáculo infinitamente grotesco e impressionante, mas nenhum dos observadores estava inclinado a apreciações estéticas. Acho que ele está falando as palavras do encantamento, sussurrou Wheeler, pegando de volta o telescópio. Os bacuraus piavam alucinados e em um singularmente curioso ritmo irregular, muito diferente daquele do ritual que podiam ver. De repente, teve-se a impressão de que o brilho do sol diminuíra sem a intervenção de nenhuma nuvem discernível. Foi um fenômeno muito peculiar que todos notaram. De trás das colinas parecia crescer um ribombar que estranhamente se mesclava com o ribombar semelhante que vinha do céu. Viu-se o faiscar de um raio lá em cima, e as pessoas perplexas buscaram em vão os prenúncios de uma tempestade. O canto dos homens de Arkham agora havia se tornado inequívoco, e Wheeler viu pelo telescópio que eles estavam todos erguendo os braços no ritmo do encantamento. De alguma propriedade rural distante veio o latido frenético de cães. A mudança na qualidade da luz do dia aumentou e as pessoas contemplaram espantadas o horizonte. Uma mancha púrpura que nascera apenas de uma espectral intensificação do azul do céu descia sobre as colinas retumbantes. Depois, o relâmpago brilhou de novo, um pouco mais intenso que antes, e as pessoas tiveram a impressão de que ele revelou uma certa névoa em volta da pedra altar na altura distante. Ninguém, entretanto, usava o telescópio nesse momento. Os bacuraus continuavam seu piado irregular, e os homens de Dunwich buscavam forças para enfrentar alguma imponderável ameaça que parecia sobrecarregar a atmosfera. Sem aviso, vieram os profundos, estridentes, rouquentos sons vocais que nunca abandonarão a memória daquele grupo estupefato que os ouviu. Eles não vinham de nenhuma garganta humana, pois os órgãos humanos não produzem tais perversões acústicas. Era mais fácil alguém ter dito que os sons vinham da própria fenda do vale, se não fosse tão evidente que eles vinham da pedra altar lá no pico. É quase um erro chamá-lo de sons, pois muito de seu timbre espectral e gravíssimo falava a pontos obscuros de consciência e terror muito mais sutis que o ouvido. Mas é preciso dizer que eram sons, pois a forma que assumiam era, sem dúvida, embora vagamente, de palavras semi-articuladas. Eram altos como o ribombar e o trovão que eles ecoavam, mas não vinham de um ser visível. E como a imaginação poderia sugerir uma fonte conjetural no mundo das coisas não visíveis,
O grupo amontoado na base da montanha se amontoou mais ainda, e cada um se encolheu como se esperasse um golpe. Ignai, Ignai, Yog-Sothoth, soava o medonho grasnado que vinha do espaço. O impulso da fala parecia vacilar nesse ponto, como se tivesse ocorrendo alguma terrível luta psíquica. Henry Wheeler forçou os olhos no telescópio, mas só pôde ver as 3 figuras humanas grotescamente desenhadas no pico. Todas as 3 mexendo os braços em estranhos gestos, enquanto seu encantamento chegava ao clímax de que negros abismos de terror aquerôntico e de que insondáveis fossos de consciência extracósmica ou hereditariedade obscura, há muito latente viam aqueles grasnados que mais pareciam trovões semi-articulados. De repente, eles começaram a recobrar a força e a coerência, crescendo em um total e acabado frenesi. Ia! Ia! Nga! Socorro! Socorro! Pai! Pai! Yog-Sothoth! Mas isso foi tudo. As pálidas pessoas na estrada, ainda cambaleantes, depois de ouvirem as sílabas que inequivocamente reconheceram como de sua língua, e que se derramaram espessas e trovejantes daquele espaço vazio ao lado da terrível pedra-altar, nunca as ouviriam de novo. Tiveram, porém, um violento sobressalto quando veio o fabuloso estrondo que pareceu rasgar as montanhas, o ensurdecedor e cataclísmico estrépito cuja origem fossem as entranhas da terra ou céu, nenhum ouvido foi capaz de localizar. Um único raio se lançou do céu arroxeado para a pedra-altar, e uma enorme onda de força invisível e um indescritível fedor inundaram tudo, desde a colina até a região lá embaixo. Árvores, grama, arbustos, tudo foi açoitado por aquela fúria. E as amedrontadas pessoas na base da colina, enfraquecidas pelo letal cheiro que por pouco não as asfixiou, foram quase derrubadas ao chão. Cães uivavam na distância, a grama e as folhagens verdes assumiram um tom curioso, um doentio amarelo acinzentado, e sobre campo e floresta se espalhavam os corpos de bacuraus mortos. O mau cheiro se foi rapidamente, mas a vegetação nunca mais voltou ao normal. Até hoje existe alguma coisa sinistra e maligna nas colinas que crescem naquela terrível colina e em torno dela. Curtis Watley estava recobrando a consciência quando os homens de Arkham desciam lentamente a montanha sob os raios de um sol mais uma vez brilhante e sem manchas. Eles estavam sérios e taciturnos, e pareciam abalados por memórias e reflexões ainda mais terríveis que aquelas que tinham reduzido o grupo de habitantes locais a um estado de trêmulo terror. Em resposta a uma saraivada de perguntas, eles apenas abanavam a cabeça e reafirmavam um único fato fundamental. A coisa se foi para sempre, disse Armitage. Ela foi desfeita, transformando-se naquilo que originalmente era, e nunca poderá existir de novo. Era uma impossibilidade em um mundo normal. Apenas uma minúscula parte dela era realmente matéria em qualquer sentido que conheçamos. Era como seu pai, e a maior parte dela retornou para ele em alguma vaga dimensão fora de nosso universo material. Algum vago abismo do qual apenas os ritos mais amaldiçoados da blasfêmia humana poderiam tê-la evocado por um momento nas colinas.
Fez-se um breve silêncio, e naquela pausa os sentidos do pobre Curtis Watley começaram a se recompor numa certa continuidade. Assim, ele pôs as mãos na cabeça com um gemido. A recordação parecia ter sido retomada a partir do ponto em que fora interrompida, e o horror da visão que havia prostrado aquele homem mais uma vez explodiu dentro dele. Ai, meu Deus, aquela cara pela metade, aquela metade de rosto em cima da coisa, aquele rosto com os olhos vermelhos e cabelo alpino e crespo, sem queixo, que nem os Watleys. Parecia um polvo, uma centopeia, uma aranha, mas em cima de tudo tinha uma cabeça que parecia de gente. E ela parecia o feiticeiro Watley, só que tinha muitos metros de largura. Ele fez uma pausa, exausto, e todos os locais ficaram olhando com uma perplexidade que ainda não se cristalizara em novo terror. Apenas o velho Zebulon Watley, que vagamente se lembrava de coisas antigas e que estivera calado até aquele momento, disse em voz alta: 15 anos atrás, disse ele de forma vacilante, ouvi o velho Watley dizer como algum dia nós ia ouvir um fio da Lavínia chamando o nome do pai no topo da colina Sentinela. Mas Joe Osborne o interrompeu para interrogar mais uma vez os homens de Arkham. No fim das contas, o que era essa coisa e como foi que o bruxinho Watley chamou ela do céu, de onde ela veio? Armitage escolheu as palavras com muito cuidado. A coisa era principalmente um tipo de força que não pertence à nossa parte do espaço. Um tipo de força que age e cresce e se conforma, obedecendo a outras leis, diferentes daquela da nossa natureza. Nós não temos nada que ficar chamando essas coisas lá de fora. E apenas pessoas muito más e cultos muito perversos tentam fazer isso. Havia algo da coisa no próprio Wilbur Watley, o suficiente para transformá-lo em um demônio e em um monstro precoce, fazer de sua morte uma visão de terror. Vou queimar seu maldito diário. E se vocês forem sensatos, devem dinamitar a pedra altar lá em cima e derrubar todos os círculos de pilares de pedra em cima das outras colinas. Coisas assim trouxeram os seres de quem os Watleys tanto gostavam, os seres que eles iam permitir que entrassem para literalmente banir a raça humana e arrastar a Terra para algum lugar sem nome, por alguma razão inominável. Mas, quanto a essa coisa que acabamos de mandar de volta, os Watleys a criaram para que desempenhasse um terrível papel nas coisas que seriam feitas no futuro. Ela cresceu rápido e muito, pelo mesmo motivo que o Wilbur cresceu rápido e muito. Mas a coisa superou o Wilbur porque tinha em si uma proporção maior de seu caráter alheio. Vocês não precisam perguntar como Wilbur a chamou do espaço. Ele não chamou a coisa. A coisa era seu gêmeo, mas era mais parecida com o pai que o Wilbur.